diáconos, amado povo de Deus aqui presente, a igreja celebra hoje no mundo inteiro a solenidade de São Pedro e São Paulo, marcada num calendário justamente para que não haja comparações ou divisões sobre o alicerce da igreja em Pedro e Paulo. E é importante contextualizarmos o momento em que a igreja decide celebrar esta solenidade ou solene memória de um acontecimento. Quando Cristo morre e ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo, capacita assim os apóstolos a pregarem pela unção do Espírito, não pela capacidade intelectual de cada um, porque eram homens muito simples. Eu dizia hoje à tarde para o grupo que me ouvia sobre a diferença entre os que viviam ao norte da terra de Israel, chamada de Galileia, e os que viviam ao sul, chamado de Judeia. E os que estavam na metade do caminho eram chamados de samaritanos. Então nós temos aqui um desenho geográfico de Israel. Durante o período em que o povo de Deus saiu do deserto conduzido por Moisés, ao entrarem na terra prometida, eles tiveram que tomar esta terra prometida de outras tribos que já habitavam aquele território chamado até então de Terra de Canaã. Existiam várias comunidades tribais, só que os hebreus, o povo hebreu, guiado por Moisés e mais tarde por Josué, vai entrar na terra prometida, afastando, tirando esse povo que habitava a terra de Canaã, em nome da ideia religiosa de que Deus havia dado aquela terra prometida ao pai Abraão, que é o primeiro a despertar a ideia religiosa para o monoteísmo, visto que tudo que cercava o mundo passava pela ideia de vários deuses, portanto, politeísmo. Abraão é o primeiro a entender que existe um só Deus, e a sua descendência, que deve ser tão numerosa quanto as estrelas do céu, deveria levar esta ideia para o resto do mundo. O lugar inicial seria a terra de Canaã. Portanto, Moisés conduz o povo pelo Egito, pelo deserto, por 40 anos. Chega na região onde viviam os Moabitas, ou o reino de Moabe, conhecido hoje como Jordânia. E dali, do alto do monte Nebo, ele avista a cidade mais antiga do mundo, que é Jericó. E vendo a terra prometida, a terra de Canaã, Moisés morre. E ali no monte Nebo é sepultado. Quem conduz o povo na ausência de Moisés é Josué, que não era sacerdote, não era profeta, não era um levita, mas era um grande general, que formou, durante o tempo em que o povo ficou perambulando pelo deserto, um novo exército para dominar Canaã, expulsando, pilhando, matando o povo que existia na terra prometida. Vejamos que a linguagem bíblica é uma linguagem para o contexto da época. Então nós temos que dar um salto na ideia cronológica para compreendermos o que o autor sagrado quer nos dizer com o desígnio deste Deus que manda matar para ocupar. É claro que o texto precisa de uma interpretação, de uma hermenêutica muito clara. O que eu estou fazendo com vocês é criando um pano de fundo para que nós possamos compreender quem são Pedro e Paulo. Quando eles chegam na terra prometida, eles tiram todas as tribos. E então dividem o território em 12
a formação espiritual do deserto das 12 tribos descendentes de Jacó. Cada tribo formaria um estado dentro da terra de Canaã. Apenas uma única tribo pagã não foi expulsa do território de Canaã, porque eram muito fortes, tinham muitos soldados, um exército muito articulado, que é a tribo que fica no extremo sul de Israel, divisa com o Egito, e era a tribo dos filisteus. O povo filisteu era muito violento, e então as 12 tribos de Israel decidem não mexer com os filisteus. Então o mapa de Canaã foi desenhado com as 12 tribos do povo hebreu, mais a faixa dos filisteus, conhecida hoje como faixa de Gaza. Então este território nunca foi mexido. Quando Jesus nasce, essa estrutura dos estados divididos, os 12 estados, já tinha sido destruída por 2 invasões. A primeira no ano de 722, pelo exército assírio, que em 722 destrói 10 tribos do norte. Essas tribos do norte formaram o povo de Israel. As 10 tribos eram chamadas de povo de Israel. As 2 que sobraram ao sul eram chamados de povo de Judá. Uma vez que os assírios destroem as 10 tribos de Israel, todos os israelitas são banidos da terra. Fica, portanto, o reino de Judá, portanto, o povo judeu, que é quem permanece até os dias de hoje. Porém, não confundamos a Judá bíblica com o Israel de hoje, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos entender isso. A partir do momento em que Judá torna-se o povo de Deus exclusivo, ele começa a ser assediado por impérios pagãos que o rodeiam. E então, no ano de 586, levanta-se na região da Mesopotâmia, ou região entre águas, Mesopotamos, no meio das águas, por conta do rio Tigre e Eufrates, que cortam o Iraque e o Irã. Região da Mesopotâmia, o grande império que foi governado por Nabucodonosor, que no ano de 586 invade o reino de Judá, levando todos os judeus para o cativeiro da Babilônia, nascendo assim o que nós chamamos de exílio. Foram exilados e permaneceram ali por 70 anos. Não existiam muitos textos bíblicos como nós temos hoje. Existia uma tradição oral, passada de pai para filho, porque o centro da fé judaica era o templo de Jerusalém. Eram os sacrifícios oferecidos sobre o altar do templo em Jerusalém. Não tinha centralidade na palavra, por isso não se escreviam muitas coisas. As anotações eram escassas, porque vivia-se de uma fé e de uma história oral. Uma vez exilados, longe do templo, longe de Jerusalém, era preciso manter a fidelidade ao Deus único. O povo judeu é proibido de oferecer sacrifícios em altares fora de Jerusalém. Portanto, para se manterem íntimos e fiéis ao Deus único, nasce o que nós chamamos de literatura sacerdotal. Os sacerdotes decidem agora escrever as histórias do povo hebreu de Abraão até o exílio. Portanto, a maioria dos livros do Antigo Testamento nasce durante o exílio, que era a forma de se manter íntimo
com esse Deus único. Mas era preciso ter um começo, era preciso ter um meio, e era preciso ter um fim. Então, vamos formar, a partir da literatura que nós estamos absorvendo das culturas aqui da Mesopotâmia, vamos escrever os livros sobre o início da vida, o início da fé. Vão surgir os livros do Gênesis, Êxodo, com as suas partes que vão ser acrescentadas, Números, Deuteronômio, Levítico. E assim nós temos a quase finalização do Antigo Testamento, que só será finalizado no século I antes de Cristo, sob o domínio grego de Alexandre o Grande, que vai exilar na cidade de Alexandria do Egito 70 sábios do judaísmo, que deveriam traduzir tudo o que estava escrito em hebraico para a língua grega, que tinha se tornado a língua comercial da época. É neste momento em que surgem 7 livros escritos não em hebraico, que é a língua sagrada, mas escritos já em língua grega, o que para os conservadores da época era tido como uma aberração. Porque para a época do judaísmo ultraconservador, qualquer coisa que surgisse fora de Israel e fora de Jerusalém não servia para a fé judaica. Então, mesmo sendo judeus em Alexandria, escrevendo 7 livros em língua grega, eles não consideraram esses livros sagrados. Eles não colocam os 7 livros no que eles chamam de Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Porém, quando surge o cristianismo e os compilados começam a ser encontrados e as narrativas da vida de Jesus começam a ser escritas ainda em língua grega, que é a língua comercial, esses 7 livros são anexados também no Antigo Testamento. Mais tarde, lá no século XVI, um tal de Martinho Lutero vai achar que esses livros não deveriam ter sido anexados e arranca da Bíblia os 7 livros escritos em grego no Antigo Testamento. Por isso a diferença entre a Bíblia dos protestantes e dos católicos. Tendo dito isto, Jesus nasce, século I da era cristã. Apresenta-se por volta do ano 30 da era cristã. Ressignifica as 12 tribos por meio de 12 apóstolos. De modo que o Antigo Testamento precisa dar lugar para o Novo. E os apóstolos agora ressignificam o povo de Abraão, Isaque e Jacó. O povo que passa pelo deserto, o povo que entra na terra prometida, que agora não é mais feita de terra e de pedra, mas é uma terra prometida celestialmente. As colunas agora não são estados que dividem uma terra física, mas são homens de carne e osso como nós, imbuídos pelo Espírito Santo, que vão testemunhar a fé em Jesus Cristo e num reino que não é visível, porque é espiritual. A palavra testemunho vem do grego bíblico e significa martírio. Portanto, todo mártir, como Santa Maria Goretti, é uma testemunha viva do Evangelho. Em tudo viveu o Evangelho, em atitudes e palavras. Por isso é considerado uma testemunha, um mártir. Assim aconteceu com todos os apóstolos, exceto o menino João, que vai morrer de velhice. João, que será o evangelista e que será também autor das cartas e do Apocalipse, e que no livro do Evangelho de João se autodenomina o discípulo amado. João morre de velhice. Os outros 11 serão martirizados. Por volta do ano
35, 36, após a morte e ressurreição do Senhor, o Império Romano que governava as terras, tanto da Judéia quanto da Galiléia, decide impor limites para a fé judaico-cristã. Visto que o primeiro culto do Império Romano era o culto pagão à figura do imperador romano, que se autodeclarava César Augusto, que não é nome. César é título de realeza, é aquele que governa sobre os homens, e Augusto é aquele que governa sobre os deuses. E então, Nero César Augusto, entre os anos de 60 e 64, decidiu reconstruir a cidade de Roma de acordo com a sua vontade. Os cristãos neste momento não tinham livre acesso ao culto, porque se negavam a adorar a figura do imperador romano, a adoração somente ao Deus único. Portanto, eles tinham que se esconder nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos, para poder rezar a Eucaristia, para poder ouvir a palavra. Eles não tinham liberdade de culto, porque eles eram chamados de mal-agouro. Qualquer coisa de ruim que acontecia dentro do Império Romano era culpa dos cristãos que não adoravam o imperador. Por isso eles tinham que se esconder para não serem mortos. Vai nascer aqui a teologia do martírio. Ser batizado nessa época significa estar pronto para morrer. O batismo e o sangue derramado. É nesse contexto que os apóstolos começam a sua pregação. Tocados pelo Espírito Santo, não tinham medo. Como nós ouvimos o relato dos Atos dos Apóstolos na primeira leitura, Tiago, irmão de João, tinha acabado de ser morto por uma espada pelo rei Herodes, que era judeu, porém representava o Império Romano dentro da Judéia. E assim foi com todos eles. Se não adora o imperador romano, deve ser morto. E o cristianismo vai sofrer isso até o século IV. Serão 300 anos de perseguição para que hoje nós tivéssemos a liberdade de estarmos diante do altar, partilhando da mesma palavra e da mesma Eucaristia. Os mártires. Por isso a igreja celebra hoje a data da morte dos apóstolos. O dia do santo não é o dia em que ele nasceu, é o dia em que ele morreu. Porque entrar para a vida no mundo, todos entram, mas para a vida em Deus é preciso um caminho de testemunho. Por isso o dia do santo é o dia em que ele morreu. Nós celebramos o dia da morte, o dia que ele entra para a vida eterna. Hoje a igreja celebra Pedro e Paulo, que no contexto das perseguições estavam ambos na cidade de Roma, de acordo com a tradição cristã. E Nero Augusto César, ou César Augusto, decidiu causar uma revolução na cidade de Roma, que era o centro do mundo, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Entendamos o Ocidente como a atual Europa e o Oriente como a atual Ásia, a partir da Macedônia, passando pela Turquia e descendo até o Egito. Quando então Nero decide reconstruir a cidade de Roma e os monumentos, o Senado freia Nero, coloca limites em Nero, dizendo: é proibido pelos deuses romanos destruir aquilo que foi feito pelos seus antecessores. Por isso não se destrói. O que se pode fazer na cidade de Roma é aterrar monumentos e construir por cima, mas nunca destruir o que foi feito pelo anterior. Por isso que a atual cidade de Roma possui 6 camadas. Abaixo da atual cidade existem 6 Romas. Então,
Por isso que é difícil ter metrô em Roma. Para quem já foi sabe a dificuldade que é. Que começa a cavar, acha a perna de um papa, a perna do imperador, a cabeça de um soldado. Então fica essa dificuldade. Só que Nero teve uma ideia. Perverso que era, sabendo que os cristãos levavam a culpa por tudo, decide incendiar a cidade de Roma para ter o argumento de reconstruí-la do jeito que ele queria. E então vai para os armazéns da cidade, de acordo com a tradição histórica, incendeia a cidade e coloca a culpa nos cristãos, dizendo que eles tinham se rebelado contra o império. É nesse contexto que Pedro será crucificado de cabeça para baixo, por não se sentir merecedor de ser crucificado como seu Senhor, e Paulo será decapitado, porque era cidadão romano e merecia uma morte rápida. E então serão martirizados no dia 29 de junho do ano de 64 a 68. Não podemos escrever bem a questão do ano, porque o ano zero é sempre questionado. Dito isto, entendamos que, após isso acontecer, a liderança da igreja passa para o discípulo de Pedro, que chamava-se Lino. Lino vai assumir como bispo de Roma e vai convocar os cristãos a resistirem ao martírio. E por conta dessa resistência, une-se também os judeus, que não tinham mais a liberdade de culto. E então o imperador manda destruir a cidade de Jerusalém com o templo e todos os muros, e expulsa todas as pessoas de sangue judaico do território chamado de Judá. Expulsa todos, até os que já tinham se convertido ao cristianismo. Bastava ter um sobrenome judaico, não podia ficar na terra. Roma expulsa todos e destrói Jerusalém com os seus muros, e o templo é jogado no chão. Ano 70 da era cristã. E então Roma rebatiza esse território, que antes era chamado de Canaã, passou a ser chamado de Israel, foi dividido entre Israel e Judá, passou a ser chamado de Judá, e agora será batizado para humilhar os judeus. Qual é o nome da tribo com a qual os judeus não brigavam porque era muito forte? Os filisteus. Em grego se pronuncia Palestina. No ano 70, o Império Romano batiza aquela terra de Palestina, em homenagem ao reino dos filisteus. Filisteia, Palestina. Ano 70. Apenas para a gente poder pensar um pouquinho no contexto atual. Não vou me prolongar sobre geopolítica, apesar de que muitos precisam estudar sobre isso. Dentro da liturgia sagrada, nas leituras que nós ouvimos, existe uma pergunta que vai atravessar a existência humana. E aqui eu digo, não é quem sou eu, não é tampouco o que eu quero da minha vida. A pergunta mais decisiva da liturgia de hoje é aquela que Jesus faz quando sai de Cafarnaum, entra no barco, atravessa o mar da Galileia e chega em Cesareia de Filipe. Cesareia, homenagem a César, construída por Filipe, o macedônio. Quando então ele chega em Cesareia, vira para os discípulos e pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque lá fora alguns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou algum dos profetas que vieram antes. Mas não me interessa o que a multidão, a massa, os grupos estão pensando.
Eu quero saber de vocês que colocam a mão no mesmo prato que eu. Eu quero saber de vocês que partilham do meu suor, das minhas alegrias e das minhas tristezas. Quem eu sou para vocês? Essa é a pergunta que deve calar em nós na liturgia de hoje. É Cristo nos perguntando quem Ele é para cada um de nós. E talvez com essa pergunta nós possamos nos perguntar: em qual lugar do meu testemunho Cristo mora? Percebam que Jesus não pergunta primeiro sobre Ele. A pergunta é outra. Ele pergunta sobre a opinião. Primeiro ele vai dizer lá fora: que dizem os homens ser o filho do homem? Filho do homem porque ele está ressignificando o primeiro homem que foi Adão. O filho é o que vem depois, é a reconstrução da criação divina em Cristo. É bem verdade, meus queridos, que nestes tempos, ou talvez a humanidade sempre tenha vivido dessa forma, mas a nossa identidade por vezes é construída pelos discursos alheios. Muitos de nós, e eu dizia hoje à tarde, quando nós não temos autoconhecimento e não sabemos quem nós somos, a opinião do outro sempre vai mexer muito com a gente. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, a opinião do outro é só a opinião do outro. Não passa por mim, porque eu delimito o meu espaço, o meu território, e o outro não tem acesso. Agora, quando eu não tenho consciência de quem eu sou, as pessoas dizem o que acham a meu respeito e isso me abala. Isso me gera inconsistência. Tem gente que até chora. Na linguagem psicanalítica, nós chamamos isso de o sujeito que nasce dentro do desejo do outro. Eu explico. Quem é você diante do que eu espero que você seja? Quantas vezes nós passamos a vida para corresponder ao que os outros querem? Quantas vezes desenvolvemos a síndrome de salvador da humanidade? A gente quer salvar todo mundo e esquece que está se afogando. Tá bom, quer salvar todo mundo? Pode salvar. Mas não se esqueça que todo redentor morre crucificado. Quer ser salvador? Seja, mas não reclame da cruz. Porque todo redentor morre crucificado. Então vamos alinhar esse discurso. E aqui nós vamos entender. Nós somos falados antes da gente falar. Vocês nunca me viram antes, a não ser pela internet, quem me conhece. Quantas coisas vocês já ouviram a meu respeito? Quem me acompanha na internet já ouviu muita coisa. Ou seja, antes de eu poder falar para vocês, vocês já falavam de mim. Claro que a opinião de vocês sobre mim não me diz respeito, isso é problema de vocês. Mas quantas vezes vocês acreditaram em discursos alheios a meu respeito? Assim funciona a vida humana. Por isso, quando nós temos certeza de quem nós somos, pouco me interessa o que os outros pensam. Eu sei quem eu sou. Os outros me imaginam. Poucos me acessam. Hoje eu me deixo acessar por essa comunidade cristã. Pela mesma palavra, pelo mesmo pão. Hoje vocês sabem quem é o Padre Fábio. Hoje vocês podem falar. Nossa, esse padre é insuportável mesmo. Nossa, esse padre é de fato o que o povo fala na internet. O povo tá certo. Vamos criar um grupo de hater para ele aqui da paróquia. Pode ser hater, que é bom que engaja.
da visualização e eu ganho mais dinheiro. E vós, quem dizeis que eu sou? Entendam, meus queridos, que a fé começa quando nós deixamos de repetir discursos para produzir uma resposta pessoal. Para de repetir desculpas. Para de ficar repetindo aquilo que a sua avó já arrumava de desculpa quando não estava disposta a muita coisa. Vamos começar a assumir uma atitude pessoal, a responsabilidade sobre aquilo que sou. E é engraçado que até então o apóstolo Pedro não era chamado de Pedro, era chamado de... Chamado de quê, senhores? Simão, filho de... Jonas. Catequese de adulto tem, né, padre? Mas vai lá na internet e acha que sabe de tudo. E quer criticar os padres. Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas, se levanta e diz: tu és o Cristo. Mas a palavra Cristo no grego significa enviado. Quantos Cristos já passaram pela terra de Israel? Vários. Várias pessoas chegavam com o título de Cristo, porque bastava ser enviado para uma missão, era Cristo. Só que Pedro, repleto do Espírito Santo, fala: mas não é qualquer Cristo, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque os outros deuses estão todos mortos, pertencem ao paganismo. Mas tu és aquele que é. Não é qualquer Cristo. É a profissão de fé mais linda da igreja. Tanto que se tornou o alicerce da nossa vida e da nossa catequese. A ponto de Jesus trocar o nome de Simão para Kefas, do hebraico, que significa rocha, pedra inabalável. Não porque Simão fosse firme, porque não era. Mais tarde é que vai ser, com o Espírito Santo. Mas porque naquele momento o Espírito Santo dita pela boca de Simão quem era a verdade diante dele. E ele diz: por isso eu te digo que tu és Kefas, pedra, rocha, e sobre essa força eu edifico a minha igreja. E as portas da divisão, as portas da ausência de graça, nunca prevalecerão sobre ela. Nunca. Mas para que isso aconteça é preciso estarmos em comunhão. Porque a divisão é fruto da negação dessa rocha. A unidade nos poupa de toda desgraça, nos poupa da porta do inferno. A unidade, porque nós não nos salvamos sozinhos. E então nós vamos entender: não foi a carne nem o sangue que revelaram a Pedro, foi Deus. E ali o seu nome é mudado. E é tão interessante como que Jesus faz uma análise de Pedro. Simão, que até então perambulava, pescador, não sabia se ficava em Cafarnaum ou seguia Jesus, se voltava para casa para cuidar da esposa, da família, da sogra, ou se seguia Jesus. Jesus entrega identidade para Simão, quando ele diz: tu és Pedro. Devolve a identidade. Como o nosso mundo está carente de identidade, meus queridos. Vocês conhecem as pessoas que estão sentadas ao seu redor aqui nessa igreja?
Geralmente as comunidades, né? Vocês que são panelinha de pastoral se conhecem. Lá na arquibancada, lá na zona VIP, tá igual a Lagoinha, a VIP. Vocês se conhecem todos? Que estão aí um do lado do outro? Tiveram a delicadeza de falar boa noite, perguntar o nome um do outro? Tiveram nada, católico detesta isso. Quem gosta de ser crente. Mas a gente podia aprender um pouquinho com eles. Porque nós vivemos numa sociedade de invisíveis, onde nós não nos preocupamos mais em devolver o outro para ele mesmo. Quantas vezes você ouviu o seu nome ser dito hoje? O trabalho já nos tirou disso. Os excessos já nos tiraram disso. É preciso nos devolver para nós mesmos. Olhar nos olhos e ouvir o nosso nome ser dito. É o que Jesus fez com Pedro. Olhou para ele e disse: você é rocha, você é firmeza. Portanto, fica firme no teu chamado. Isso é testemunho. Olhar nos olhos e reafirmar ao outro quem ele é. Talvez o que falte no seu casamento seja isso, sabia? Talvez o que está faltando na mesa de almoço e jantar da casa dos senhores e das senhoras é essa identidade. Porque os senhores se tornaram desinteressantes. Os filhos dos senhores trocaram o olhar dos senhores pelo telefone. Porque os senhores roubaram deles a identidade. Vão esperar até quando para mudar isso? Vão esperar até quando para tomar a decisão de devolver o outro para ele mesmo? Ou você acha que as pessoas não estão cansadas? Ou vocês acham que o seu marido já não está super cansado? Que a sua esposa está exausta? Que os seus pais estão acabados? Que os seus filhos já estão indigestos com vocês? Vocês estão esperando o quê? Para que as coisas mudem. Devolvam os outros para eles mesmos. Nós precisamos fazer isso. O evangelista diz uma coisa interessante quando, nos Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, que é também evangelista. Ele fala da prisão de Pedro. E ele fala que Pedro estava dormindo. Como que alguém consegue dormir sabendo que no outro dia vai ser executado, morto? Como? Mas Pedro estava dormindo. Lucas avisou. Porque quem entregou a própria vida nas mãos de Deus sabe descansar. Pedro já tinha entregado tudo o que ele tinha nas mãos de Deus. Sabe descansar. E sabe o que isso aqui nos recorda? A tempestade no mar da Galileia. Quando os apóstolos ficaram desesperados porque o vento estava quase virando o barco e Jesus dormia, enquanto os desorientados tentavam segurar o barco. Um bando de desorientados querendo segurar um barco. Parece até o Brasil, né? E então, Jesus dormindo, levanta, olha para as ondas e fala: acabou. Para tudo. Porque ter Jesus na barca não é garantia de ondas calmas não, viu, gente? A única garantia é de que o barco não vai afundar. Mas as ondas revoltas vão existir. Ter intimidade com Deus não é garantia de passividade, de tranquilidade. Pelo contrário.
É garantia de que as coisas vão acontecer como precisam acontecer, mas que no final o barco estará intacto. E isso é a fé. Todo o resto é crendice, superstição, loucura. Quem descansa em Deus, descansa diante de qualquer dificuldade. Por isso Pedro dormia. Porque a confiança devolve o descanso. A confiança devolve o descanso. Enquanto o Império Romano vigiava com os seus soldados e os seus portões, a igreja, batizados, rezava e intercedia por Pedro. Todos batizados em Jerusalém rezavam intercedendo pela vida de Pedro. Enquanto os homens trancavam portões, Deus envia um anjo que não se limita às nossas paredes. E detalhe, o anjo não faz tudo não. Porque a ideia é, já que Deus mandou um anjo, por que o anjo já não pegou Pedro, tirou dali e colocou em liberdade? A lógica não seria essa? Seria, já que o extraordinário aconteceu. Só que o detalhe do anjo não fazer absolutamente nada, além de acordar Pedro, é fantástico. Porque o anjo arrebenta as correntes. Só que não colocou roupa em Pedro, não. Ele tirou as correntes que amarravam Pedro. Mas não vestiu Pedro. Pedro estava nu, como qualquer preso. E ele diz para Pedro: levanta-te, põe suas sandálias, coloca a sua capa. Deus faz aquilo que somente Ele pode fazer. Se o homem der conta de fazer, Deus não fará. Entendam isso para a vida de vocês. Deus faz aquilo que cabe somente a Deus. Se o homem é capaz de fazer, Deus não fará, porque Ele não nos quer mimados. E o que tem de católico mimado por aí que só quer saber de comer hóstia e rezar terço, mas que não dá conta de ter a caridade de olhar para o lado e perguntar qual é a dor do irmão. Bando de mimados. Deus fará o que compete a Deus, pois o que compete ao homem, levanta, calça a tua sandália, põe a sua capa e faz o que te compete. Entendam isso para a vida toda. Essa é a grande pedagogia espiritual. Porque a graça de Deus não pode eliminar a nossa responsabilidade. A graça de Deus não pode eliminar a nossa responsabilidade. Estou acabando. Não precisa ficar olhando para o relógio, não. Tá, padre? Eu falei para o senhor que eu ia demorar. Eu não sei se eu vou voltar aqui, então eu vou falar tudo que eu quero. Paulo, na segunda carta, que ele escreve para um amigo dele, vocês percebem que Paulo estava na prisão em Roma. Ele ia ser executado já tinha saído da ordem de execução. E ele escreve para um amigo dele, falando: olha, querido, chegou a hora, fiz o que deu, né? Vou cantar para subir e é isso. Veja que no discurso de Paulo, não tem um discurso derrotista. Paulo aceita. Ele aceita. É um discurso sem conotação de derrota. E olha que coisa maravilhosa. Eu venci todas as dificuldades. Eu combati o bom combate. O bom
combate. Venci todas. Ele não falou, eu nunca caí, eu nunca errei. Ele disse que combateu. Porque ele cai muitas vezes. Paulo caiu demais, completamente desorientado. Agora uma coisa ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Por mais difícil que fosse, porque imagina o que esse homem sofreu, e manter a fé em um Deus do qual ele ouviu falar, porque Paulo nunca viu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manteve a fé naquilo que foi contado para ele, inspirado por Deus. Que maravilha! Na psicanálise tem uma diferença gigante entre aquilo que é: Paulo teve sucesso na sua missão? Não, se tivesse tido sucesso, ele não tinha morrido decapitado. Mas Paulo encontrou sentido na missão dele? Demais, demais. Na psicanálise existe um abismo entre ter sucesso e ter sentido. E se eu perguntar para vocês aqui agora, vocês querem ter sucesso na vida ou querem ter sentido? 99,2,7% vai levantar a mão falando que quer sucesso. Chega em casa e se entope de psicotrópico. Porque o sucesso custa a nossa sanidade. E a gente tem que aprender a ter sentido. Porque senão nada vale a pena. Nada. Enquanto a gente buscar só o sucesso, nós vamos nos entupir de remédios, de vícios, tentando preencher vazios por meio dos excessos. Todo excesso esconde uma falta. Aprendamos a buscar nessa vida a ter sentido, meus queridos. Sucesso é uma coisa tão boba que dá e passa. Dá e passa. Eu não tenho que fazer sucesso, eu tenho que fazer sentido. Porque senão eu não vou dormir em paz. É igual quando os padres encontram comigo: nossa, mas você já tem quantos milhões de seguidores? E o que isso interessa para a minha vida? Ter milhões de seguidores é igual ser rico no banco imobiliário. Vocês lembram disso? Quem é da década de 80 lembra o que é o banco imobiliário. A gente ficava rico, comprava casas e carros. É a mesma coisa de ter muito seguidor na rede social. Não serve para nada. O que serve é o que dá sentido. É um padre de Maringá, junto com a rádio, me encontrar e falar: eu quero esse louco falando para o meu povo. Isso é sentido. Eu saio daqui confiante que se eu tiver que morrer amanhã, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu espero que não tenha sido sucesso. Porque a minha missão é fazer sentido na vida das pessoas e não sucesso. Não estou aqui para ser aplaudido. Estou aqui para poder partilhar de igual para igual o que é a nossa fé. Não preciso de aplauso. Até porque minha autoestima é ótima. Se eu não me amar, quem vai fazer isso? Ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso eu dou conta de abraçar e amar qualquer um. Eu abraço a mim e amo a mim mesmo, não valendo nada. Por que não faria o mesmo por vocês que também não valem? Estamos no mesmo barco. A vantagem é que quem governa o barco é maior do que nós. Vou finalizar. A igreja celebra hoje 2 homens imperfeitos, como eu e vocês. Imperfeitos, cheios de pecados, erros, excessos. Um extremamente impulsivo, outro explosivo demais. Um pescador analfabeto, outro um intelectual de cultura judaico-romana. Um negou Jesus 3 vezes antes de amanhecer. O outro perseguiu os filhos da igreja, os cristãos.
E ambos terminaram no altar, sendo venerados como colunas que sustentam a igreja invisível, que é aquela que é unida pelos corações dos batizados. Sabe por quê, meus queridos? A santidade não consiste em nunca cair. A santidade consiste em nunca deixar de responder ao chamado daquele que continua perguntando todos os dias para você: quem dizes que eu sou? A santidade está na resposta. E vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta que nós dermos a essa pergunta vai determinar não apenas a nossa ideia sobre Deus, mas também quem nós queremos nos tornar. Porque quando finalmente nós reconhecemos quem é Cristo e descobrimos, enfim, que nós somos chamados a ser, tudo passa a ser diferente. E talvez este seja o maior milagre celebrado nessa missa, viu, meus queridos? Porque Deus continua transformando pescadores em rochas firmes. Deus continua transformando perseguidores em alicerces. Deus continua transformando prisioneiros em homens livres e pecadores em testemunha, não por nós, mas pela graça daquele que, apesar de nós, mantém os seus braços permanentemente abertos à espera de cada um de nós. Pela intercessão de São Pedro e São Paulo, sejamos cada vez mais fiéis ao nosso batismo e possamos cada vez mais amar a Deus na pessoa daqueles que nos cercam. Se preciso, até o martírio, porque ser cristão é desejar igualar-se em tudo a Cristo, ainda que este tudo seja a cruz. Deus nos abençoe e nos leve. Amém? Amém. Tem gente até querendo fazer xixi, né? Mas espera a missa acabar, tá bom? De pé, vamos professar a fé que nós recebemos dos apóstolos e que por meio da igreja professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo